Vamos abrir a Sagrada Escritura. Você está com a sua palavra de Deus? Abra Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Vamos iniciar com a fé em alta em nome de Jesus. Romanos 4, versículo 17, onde nós vamos iniciar hoje a mensagem, onde Deus tem nos direcionado a crer no que está descrito nesse texto que vamos ler agora. Romanos capítulo 4, versículo 17. Você sabe que tem dias que a fé está em alta e às vezes a fé está em baixa. E isso não pode ser assim, porque a Bíblia fala que um dia Jesus chamou os discípulos, chamou a todos dizendo: olha, que vocês não sejam como a onda do mar. O que é a onda do mar? Um dia está de um jeito, um dia está do outro. Aliás, foi Tiago que disse isso, me perdoe. Mas é de Jesus, né? Foi Jesus que pela boca de Tiago disse isso. Não sejais vós como a onda do mar, que um dia está cheio de fé e outro dia totalmente desanimado. Um dia animado, um dia desmotivado. Um dia crendo, um dia descrente. Um dia fiel, um dia infiel. Vamos permanecer na palavra de Deus, porque assim o Senhor nos garante que nos faria conforme a sua palavra em nossa vida. Então nós temos que chamar a existência das coisas. E quando a gente fala em chamar a existência das coisas, há muitas pessoas que talvez a circunstância da vida dela faça ela pensar que chamar a existência seja uma loucura muitas vezes. O que é chamar a existência? É acreditar que aquilo que ainda não existe, vai existir, vai acontecer. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Que é o mesmo simbolismo de fé. É acreditar naquilo que não se vê. É acreditar que aquilo que Deus prometeu em sua palavra, em favor de quem cresce, receberia. E se eu aprender a crer, eu também receberei. Então eu vou gastar alguns dias com vocês falando sobre a fé. A fé precisa crescer. Se a nossa fé não cresce, a gente vai diminuindo, estagnando, até que nós estejamos totalmente incrédulos. O incrédulo ele não é um incrédulo do dia para a noite. Ele vai se tornando incrédulo que vai crescendo sua incredulidade dia por dia. Por quê? Porque ela vai se afastando da palavra da fé. A palavra da fé ela tem que estar sempre nos colocando de pé. É mais ou menos assim: estar perto de pessoas que nos motivam, nos alegra, nos faz também querer andar juntos. Estou estudando nesses dias sobre fidelidade a Deus, fidelidade nos compromissos que temos. Quando somos fiéis a alguém ou a uma causa, nós temos que entender que a pessoa a qual você está sendo fiel, ou a causa pela qual você está sendo fiel, espera que você venha agir com o propósito da qual aquela pessoa te ensinou a ser fiel a ela. Então, se Cristo te ensinou a ser fiel a Ele pela sua palavra, que a palavra seja a base da sua fidelidade. Amém? Que você nunca deixe nada atrapalhar aquilo que Deus disse. Se tudo que está à sua volta, circunstâncias, problemas, situações, estejam se levantando para tirar você do caminho santo, que a palavra da fé, a palavra da fidelidade de Deus continue viva dentro de você. Amém, irmãos? Romanos 4, versículo 17, você pode ler junto comigo se você quiser. Está escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Essa palavra foi dita acerca da vida de Abraão. Perante aquele no qual creu, este está falando no passado, creu porque quem creu foi o Abraão nos dias dele. A saber Deus, o qual faz o que, gente? Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a palavra da fé que temos que crer. Chamar a existência das coisas que não são como se já tivessem acontecido. Eu disse no começo do ano, falava com as pessoas no dia 31, eu comentava: o que você espera de 2026? Pastor, as coisas como vão, não sei se vai muito bem. Eu até algumas vezes tenho atendido algumas pessoas e como pastor a gente tem essa missão de aconselhar as pessoas e nós temos visto um número de gente desanimada. Eu vou fazer o seguinte com você para você dar um sorrisão, faz assim comigo assim, ó, sai desânimo, faz ó, sai desânimo, porque o desânimo, gente, faz a gente olhar para tudo que é ruim. Nós não enxergamos o que é bom, nós só enxergamos aquilo que não está dando certo. Tem muita coisa boa, diga graças a Deus,
Quer ver uma prova que tem coisa boa? Faz assim comigo, assim, ó. Olha que coisa boa que você fez e agora. Você está vivo. Tem esperança para você. Se a Bíblia fala que até para a árvore que foi cortada tem esperança, imagine para quem está vivo. Então tem esperança para a gente. Há uma esperança, uma expectativa. Só que a esperança não é fé. Você sabe disso, né? Esperança, já preguei algumas vezes aqui na igreja, esperança e fé são coisas diferentes. Porque a esperança é a coisa natural, a fé é a certeza. Esperança, por exemplo, você diga assim, vamos pensar numa coisa que possa acontecer corriqueiramente com alguém. Você tem esperança que esse ano no Brasil o salário mínimo vai ser 50 mil reais. Pode ser que você tenha esperança para isso, mas olhando para o cenário você faz o quê? Não sei se vai chegar a isso, né, pastor? Mas eu tenho fé que um dia eu vou ganhar mais, vou conseguir, vou conquistar, Deus vai me abrir portas melhores, amém? A fé é ver o que não existe. A esperança pode talvez até fazer você olhar para o cenário e falar, não sei não se vai ser do jeito que eu estou pensando, mas eu estou crendo. Não, a fé e a esperança são coisas diferentes. A fé é certeza, é olhar para aquilo que nunca vai dar certo e falar, vai dar. Essa é a palavra da fé. E é sobre isso que eu quero que você entenda. O Senhor chama a atenção de nós aqui pela boca de Paulo, falando, olha, o Abraão, ele creu. O Abraão acreditou, né? O pastor Édipo não sabia que falaríamos disso, ou talvez sabia, talvez pelo tema, mas ele cantava com vocês há pouco, né? Os dardos serão quebrados, tudo que eu fizer vai ser para o Senhor, tudo vai ser para honrar o teu nome, a minha casa será uma bênção. O que nós estamos declarando nessa oração, nesse louvor? Eu estou fazendo o quê, irmãos? Declarando o que eu creio. Eu estou exemplificando, tanto no louvor, quanto nas minhas orações, quanto na palavra, aquilo que vai acontecer. Então, mesmo que os meus olhos naturais não enxerguem tal bênção, não enxerguem tal benefício, eu preciso crer como Abraão creu. Eu não vou entrar nos pormenores da vida de Abraão, mas para a gente entender o que está acontecendo, vamos no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 5. Gênesis 5, versículo de número 16. Gênesis, capítulo 5, versículo 16. Quem achar, diga achei. Gênesis, capítulo 5, versículo 16. Peraí, calma, que não é o 5 não, deixa eu abrir aqui. Eu marquei um encontro com Deus. Deixa eu pegar o capítulo aqui, Jesus. Calma aí que eu marquei o capítulo... Jesus? Gênesis capítulo 12, versículo de número 5. É o contrário. Perdão, tá? É Gênesis 12, Gênesis capítulo 12. Eu vou ler do 1 ao 5, tá? Do 1 ao 5. Diz assim, você achou aí? Ora, o Senhor disse a Abrão, antes de se chamar Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas, inclusive a minha, a sua, todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão Sarai, sua mulher,
e a Ló, seu filho e seu filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Deixa eu explicar uma coisa para você, antes de a gente continuar a leitura. Veja que o Senhor chamou Abraão, e ele teve que acreditar no que Deus falou. Se você pegar o capítulo 11, fizer uma breve leitura, você vai ver que tem ali a confusão das línguas, você vai ver, terminando a história, falando do pai de Abraão, né, de Abrão, que era o Terá. De certa forma, ele tinha uma certa, vamos dizer assim, sabe quando você está acomodado? Sabe quando a pessoa se acomoda com a situação? O Abraão estava acomodado, estava bem, né? Estava com seu pai, estava com os seus familiares próximos. Dá para ver que ele tinha uma família unida, até porque ele, quando vai, ele não consegue deixar o familiar, Ló leva junto com ele, mostrando que este, então, tinha um prazer estar com sua família. Só que Deus deu uma direção para ele. E nessa direção ele disse: Abraão, eu vou fazer o seguinte: se você ouvir o que eu tenho para falar com você, eu vou fazer de você, talvez, humanamente falando, o homem mais conhecido da terra. Após Jesus Cristo, Abraão e Moisés, né, que são os homens mais conhecidos em todas as religiões, Jesus, Abraão e Moisés, não que outros não sejam, mas estes são bases da fé de praticamente quase todas as pessoas do mundo. Claro que aqueles que creem em Deus. Por que eu falo assim para você? Porque quando Deus chamou Abraão estava vivendo uma vida boa. Inclusive, a Bíblia fala que ele juntou suas fazendas. O que é juntar suas fazendas? Ele era um homem pobre ou já um homem de condição? Um homem de condição, de família que tinha uma certa prosperidade. Então, de certa forma, algumas pessoas pensam, por exemplo, a minha casa, pastor Jefferson falando, eu, minha esposa, minhas filhas e meu filho, nós servimos a Deus. Talvez eu diga assim, pensasse no meu coração, mas o que eu preciso mais do que ter uma família com Jesus? Do que eu preciso mais do que eu já tenho? Claro que não é ser egoísta, mas há gente que pensa assim, eu não preciso de lutar pela família. Eu não preciso lutar para viver a vontade de Deus, porque eu já tenho tudo. Eu não preciso mais, não, minha família já está tudo certo, meu casamento está certo, se o casamento do meu filho não está bem, o problema é dele, sabe? As pessoas não estão interessadas em cumprir a vontade de Deus. Por isso que o Senhor dá o vislumbre do que seria. Abraão, eu quero que você faça o seguinte, se você crê no que eu estou falando, vai chegar o momento que você será pai de todas as famílias que vão existir na terra. Diga graças a Deus. Então, o Abraão já era bem casado? Sim ou não? Já era um homem próspero? Ele já tinha todas as qualidades que muita gente busca hoje. Ele já tinha coisas benéficas na vida dele. Mas o plano de Deus estava muito acima do que ele pensava. Por isso, põe na tela para mim, para ser rápido, para a gente não ficar muito tempo buscando aqui na Bíblia. Efésios 3:20. Você entende que o Senhor falou para Abraão assim: Abraão, farei de você uma grande nação. Só que leia o texto na tela comigo, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito claro, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou até pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então a gente tem que entender que o que o Senhor fala para mim é mais abundante do que o plano que eu tenho. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que nós temos por base da vida, porque vamos falar a verdade, com as experiências de vida de Abraão, talvez ele pudesse se achar já cheio de todos os benefícios da vida. Só que ele ainda tinha algo que Deus poderia acrescentar. Você está bem? Deus pode acrescentar mais. Amém? Você está mal? Deus pode mudar você para viver uma vida boa. Mas nós temos que se lembrar que Deus é poderoso para fazer o quê? Muito mais. O que é muito mais? Você está bem? Deus pode fazer muito mais. E se você pensa em coisa boa, Deus pode fazer coisa boa, mas de forma abundante. O que é algo abundante? É algo transbordante, algo além do imaginável. Então a imaginação do homem vai, muitas vezes, a ideia, o propósito, muitas vezes, do ser humano, está ligado nas coisas naturais. E as coisas naturais, por sua vez, elas são só a esperança de vida. Você tem esperança, a pessoa que vai, por exemplo, vai começar as aulas em breve aí nas escolas, né, nas faculdades, a pessoa tem esperança que vai começar o ano e terminar aprovado, mas pode ser que não.
né? Tem muita coisa que pode acontecer. Então, essas são esperanças naturais da vida. Mas agora, no que eu creio em Deus, eu sei que Ele faz mais do que eu estou pensando. Deus vai muito além daquilo que eu imagino. Aquilo que eu penso, não, quero ser feliz assim, assim, assim. Veja que o texto declara, e você conhece bem a história, que Abraão não tinha filhos. E era um homem de quantos anos? Você leu aí? 75 anos. Então, quer dizer, a impressão que se dá é que ele já estava tão feliz e tão realizado, que ele nem sequer se deu conta que faltava para ele o quê? Um filho. Só que Deus disse que o filho que ele geraria seria a bênção que faria toda a família da terra ser abençoada nesta palavra. Então você percebeu, irmão, que quando a gente toma a decisão de ouvir e entender o que Deus tem para a nossa vida, algo além do que eu penso pode acontecer. Eu penso, por exemplo, eu imagino para os meus filhos, vê-los bem, vê-los prosperando, vê-los andando com Deus. Eu vejo um cenário natural de esperança de pai, de vê-los cada vez melhor. Mas o que o meu Deus pensa sobre eles é muito além do que eu penso. Assim como nós louvávamos mais cedo, muito propício louvor, inclusive, que toda alma que eu ganhar será do rei. Eu não sei o que vai levar, como será que Deus usará os meus para ganhar almas, mas que eles ganhem muito mais almas que eu. Tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Agora, nós não podemos deixar de crer. Então, quando Deus chamou Abraão, ele falou, ó, você vai ser pai de muita gente, de muita nação. Então, olhando para o natural, quem é o doido com 75 anos? Você sabe que 75 anos, como disse Moisés, é como se fosse o tempo da vida. O que é o tempo da vida? Pastor, com 75 anos, talvez alguns por robustez de vida viva 80, viva 90, 100 anos. Mas nós sabemos que a pessoa já não é mais uma criança. Já não há mais, e vamos pensar o seguinte, pessoas experientes de vida, muitas vezes ela já sabe do cenário antes de acontecer. Quem já falou assim, ó, eu já vi história dessa? Quem já falou assim? Eu já vivi isso em outras vezes. Essa é a esperança natural do ser humano. Essa é a esperança natural do homem. Por isso que a esperança é diferente da fé. A fé faz você enxergar o que é impossível. Não tem como ser feito. Por isso que um homem de 75 anos escuta, junta o que você tem, pega a tua mulher e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, eu vou sair caminhando como, desculpe, não me interprete mal, não é isso que o Abraão fez, mas como um andarilho, um nômade que sai para a rua esperando achar um caminho. Deus preparou o caminho de Abraão, e você sabe bem como foi a vida de Abraão, foi uma bênção, porque ele decidiu ouvir e interpretar e praticar aquilo que Deus disse. Então, quando ele sai da sua casa, você conhece a história, eu não vou adentrar mais aqui adentro, você conhece muito bem coisas que aconteceram com ele. Se você não conhece, só você continuar do Gênesis 12 em diante aqui que você vai ver. Agora, o que o Paulo fala lá em Romanos? Foi imputado como justiça. O que significa isso, pastor? O que é algo imputado? A pessoa fez, é como se fosse, por exemplo, assim, você trabalha o mês inteiro, o que naturalmente tem que acontecer no final do mês? Você tem que receber, ou seja, a Bíblia fala que Deus é galardoador. O que é galardão? É uma recompensa. Deus recompensa a fé. Deus recompensa quando você crê. Como assim Deus recompensa? Então eu faço barganha com Deus? Então tá, eu vou começar a crer para Deus fazer. Não é assim que funciona, porque tem dias que nada dá certo. Não tem tempos que nada dá certo, gente? Vocês estão felizes, irmãos? Primeiro culto de família, alegra teu coração em nome de Jesus. Vamos abrir Abacuque? Abacuque 3,17. Vamos ver se a gente continua feliz. Pastor, mas é que também, né, pastor? Tem uns dias que só Jesus na causa. Abacuque capítulo 3,17. Abacuque é bem fácil de achar. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ajudei? Eu sabia que eu ia ajudar. Você vai achar bem facinho. Abacuque está depois de Naum, tá? Depois de Naum e antes do livro de Sofonias, Ageu. É conhecido como dos profetas menores, né? Voltando de trás para frente do Velho Testamento, é mais fácil de encontrar. Abacuque 3,17. Olha o que o Abacuque declarou. Vamos ler junto? Se você não conseguir encontrar, acompanhe na tela. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
ou o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, ou seja, todavia, acima de tudo isso que está de ruim acontecendo, eu vou continuar me alegrando no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O que é exultar? Eu vou continuar festejando estar com Deus, porque estar com Ele, meu irmão, é infinitamente melhor. Você pode estar no pior cenário da tua vida. Lembra que o Abraão tinha 75 anos, para ele gerar um filho na sua esposa, praticamente ele tinha um corpo morto. Quem entendeu, diga graças a Deus. Ele tinha um corpo morto, ele não tinha joviedade para gerar um filho na sua esposa. Havia uma dificuldade acontecendo ali, só que Deus falou que ia acontecer, então ele fez o quê? Ele creu. Então toda palavra, ela tem que fazer o que no meu coração? Me fazer crer. Por que a gente vai vendo as pessoas começando na fé, sendo uma bênção, crendo em tudo que fala, aí os anos vão passando e a pessoa para de crer? Vai passando o tempo, a pessoa para de crer. Por quê? Porque ela vai tirando os olhos da onde? Da palavra. Ela vai começando a ver o natural, olhando só para a esperança natural da vida. Porque o senhor está vendo o mundo, está vendo a política, está vendo isso. Quer dizer, a pessoa tirou os olhos da palavra de Deus. Vamos falar bem a verdade. Olhando para o natural, a gente pensa, pastor, cada dia que passa o dinheiro vale menos. Cada dia que passa a gente não tem condições. Isso e aquilo. O que o Abacuque falou? Ainda que a vaquinha não dê leite. Ainda que a vaquinha não esteja no pasto mais. Ainda que não tenha pasto para a vaquinha pastar. Já viram aquelas imagens daquelas vaquinhas sequinhas, só as costelas porque não tem o que comer? Ah, pastor, mas a vaquinha ela é um animal que traz carne, traz o leite, ela é um animal de trabalho, ajuda o ser humano, não ajuda? O que o Abacuque fala sobre elas? Se não tiverem elas para nos ajudar, eu vou me alegrar no Senhor. Eu não tenho vaquinha, não tenho carne para comer, mas eu vou comer almeirão, vou comer polenta. Eu vou me alegrar no Senhor. Tem dias que são realmente difíceis. A esperança do dia, às vezes, acaba não chegando a alegrar o coração. Mas a palavra da fé tem que nos alegrar. Nós temos que alegrar o coração. Nós não podemos ficar desmotivados. Não podemos ficar cabisbaixos. Nós temos que levantar a cabeça. Então, eu me alegrarei aonde? No Senhor. Eu vou me alegrar na palavra de Deus. A fé, ela vai movimentar meu coração para não me deixar levar pelos dias ruins. Quem entendeu, diga amém. Lucas 1:37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Quem está entendendo, diga amém. Lucas 1:37. Eu pedi que vocês trouxessem uma roupa de familiares de vocês. Alguém trouxe? Trouxeram? Todas as quartas-feiras eu peço que você faça isso com a intenção de quando você trouxer essa veste, você esteja representando uma fé que Deus colocou no nosso coração, trazendo à existência as coisas que não são. É crendo naquilo que não é visível. Essa veste, essa roupa que você trouxe para a oração, representa a pessoa. Ela não está aqui, mas algo dessa pessoa já está aqui. Acredite que um dia ela também estará. Amém? Lembrando que é um ato do que mesmo? De fé. É crer naquilo que não existe, é acreditar mesmo. Lucas 1:37. Leia bem alto para você e eu leio para mim. Porque para Deus nada é impossível. Quer grifar na sua Bíblia? Quer grifar? Grifa aí, para você não esquecer. Para Deus nada é impossível. Pastor, o cenário que eu me encontro financeiramente é horrível. O cenário que eu me encontro profissionalmente é horrível. O cenário que eu me encontro com meus familiares é horrível. Gente, eu falei esses dias com uma pessoa que me dizia, pastor, todo final de ano eu vejo as pessoas falando de alegria, de comunhão, de prosperidade. É um tempo que as pessoas ficam diferentes, né? Final de ano, normalmente as pessoas ficam um pouco diferentes. Para alguns a correria aumenta, mas muitas pessoas têm aquele momento de união, de família, aquela coisa toda de perdão. E essa pessoa falou, pastor, chega final do ano já me dá até um negócio. Porque todo final do ano é briga, todo final do ano é bebedeira, todo final do ano é bagunça. Pastor, é terrível. Ou seja, para essas pessoas que veem esse cenário, as pessoas já estão pensando, dezembro de 26 vai ser do mesmo jeito.
Ou seja, a pessoa sempre vai olhando com os olhos normais e naturais, ela só vê com a esperança de vida dela, de experiência de vida. Ela não olha com os olhos da fé. Pastor, mas olha minha neta, olha meu neto, olha como está a coisa. O que o Abacuque disse? Ainda que tudo isso aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou continuar olhando para ti, Pai. Eu vou continuar crendo no Senhor. O que esse texto quer dizer para nós? Quem lembra o que aconteceu aqui? Houve um anúncio do anjo dizendo para Maria: Maria, você vai ter? Você vai ter um filho. E este filho vai ser uma bênção. Ele explica tudo o que Deus queria que ela entendesse. E ela, mas como pode uma coisa dessa? E ele disse: para Deus tudo é possível. A pergunta que eu digo a você, e que você pense no que eu vou te falar, quem falou essa palavra aqui foi um anjo. O anjo conhece a Deus face a face, irmão. Ele disse assim: ó, filha, fica tranquila, porque eu conheço Deus, e eu sei que tudo que Ele promete, tudo que Ele fala é possível. Então quer dizer, irmãos, olha para o pastor aqui em nome de Jesus, que esse anjo da igreja possa ter essa fé de sempre enxergar Deus fazendo, para que você possa entender o que o anjo falar para você, que você creia naquilo que Deus está falando. O pastor diz a palavra de Deus em Apocalipse que o pastor é intitulado os anjos da igreja, que trazem a palavra para a igreja. Que você sempre escute a pregação do anjo e creia, porque a pregação do anjo para Maria é o quê? Você vai conceber e vai ter um filho, mesmo não sendo casado, não tendo marido ainda. Ela estava desposada, noiva, preparada para o casamento. Como que vai ter filho sem gerar? Como que vai ter filho sem relação marido e mulher? Como é que vai ter um negócio desse? Simplesmente creia, porque o Senhor pode fazer tudo. Então, a palavra que o anjo trouxe é: Deus pode tudo. O impossível para Deus é possível. Só que, vamos falar a verdade, está escrito também na Bíblia: a esperança demorada enfraquece o coração. A esperança do homem, a fé nunca enfraquece. A esperança do homem natural, a esperança que eu vejo pode não me dar alegria, pode não me motivar, mas a palavra da fé me motiva. Quando você lê, por exemplo, em Hebreus 11, que você vê lá a galeria dos heróis da fé, que mostrando as pessoas de fé, irmãos, a Bíblia mostra lá na galeria dos heróis da fé uma mulher chamada Raabe, que era o quê? Prostituta, lembrada por quê mesmo? Na galeria dos heróis da fé, as pessoas que estão lá são lembradas por quê? Pela fé que exerceram. Se a prostituta Raabe foi lembrada pela fé que ela exerceu e ela está colocada na galeria dos heróis da fé, isso me faz entender que se eu agir por fé, ainda que eu tenha sido uma pessoa muito falha, eu também vou ser respondido. Só que eu preciso agir por fé. É pela fé que a coisa funciona. Fé é olhar para o natural e a esperança pode estar morta, mas a fé continua viva. A esperança, você entendeu a diferença? Esperança e fé são coisas diferentes. A esperança envolve a mente humana, envolve experiência humana. A fé é a palavra de Deus aplicada aqui na terra, aplicada no meu coração. Então nós temos que entender: o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Lembrando que Ele faz mais do que pedimos ou até do que pensamos. Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Jeremias, Lamentações, meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Lamentações, capítulo de número... Lamentações 3:22. Quando você achar, diga: achei. Lamentações 3:22. Vamos ler bonito para Jesus ouvir nossa voz? Todo mundo junto? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos pensar um pouquinho nesse texto, vamos pensar um pouco no texto específico. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quem já percebeu uma baixa na fé? Na tua vida, alguma vez, não agora, não específico, mas já percebeu baixa na fé? Você vai: puxa, pastor, minha fé está baixando, eu estou um tanto quanto assim cético. Sabe o que é uma pessoa cética? Uma pessoa que não crê em nada. Aquela pessoa que se acontecer está bom, mas se não acontecer, sabe, ela está cética, ela está assim, sabe, se o vento sopra para cá, está bom, se o vento sopra para lá também está bom. Já viu aquela pessoa que diz assim, você fala assim para a pessoa: viu, vocês estão vendo um fenômeno, a chuva está subindo em vez de descer. A pessoa fala:
Seja, quem imagina se a chuva subisse da terra, a pessoa ficaria filmando, ia ter gente vendo, meu Deus, uma coisa, sabe, absurda. Irmão, tem gente que fala assim, eu estou nem aí. Tem pessoas que estão assim. Se não fosse Deus ter misericórdia de nós, irmão, quando a gente baixasse a guarda na fé, irmãos, nós seríamos consumidos. O que é ser consumido? Presta atenção que eu vou falar. Sabe quando a gente recebe um diagnóstico ou até mesmo uma palavra contrária de algo que pode acontecer de ruim? Esse ano, pastor, vai acontecer uma coisa muito terrível, está marcado que vai acontecer de ruim. Na mesma hora o coração faz o quê, irmão? Se entristece. Vocês já viram vocês vão lembrar, que a maioria de vocês lembra do Chaves. Lembra do Chaves? Lembra quando o Chaves ficava diante de uma coisa ruim que acontecia com ele? Ele dava um piripaque. É uma história do homem aí, né? É uma coisa fictícia. Mas tem gente que quando se assusta com algo ruim, ela dá um piripaque. Ela trava. Ela não consegue exercer fé. Ela dá uma... Quer dizer, ela é consumida pelo cenário. Se você for consumido pelo cenário, você não vai conseguir exercer a palavra da fé. Por isso que se não fosse a misericórdia do Senhor, quando a tua fé baixasse, você seria consumido pelos problemas. Que graça é saber que toda manhã Ele traz o pão que eu preciso para não deixar eu desanimar, para não deixar a gente enfraquecer, para não deixar a minha fé esmorecer. Percebeu que a fé está baixa? Está na hora de fazer o quê? Tem que me levantar. Eu preciso ouvir a palavra, porque é a palavra que produz fé. Ficou longe da palavra, você fica de que jeito? Animado, feliz, confiante, para frente, animoso? Como que fica? Você fica de cabeça baixa, você vai desanimando. Escute o que eu vou falar. Nenhuma pessoa, cônjuge, marido, noivo, filho, amigo, pai, mãe, nenhuma pessoa no mundo pode trazer a alegria que só Cristo pode trazer. Você pode olhar para a sua família com muita saúde. Graças a Deus por isso. Isso não vai trazer a alegria da salvação ao seu coração. Você só vai conseguir contemplar a grandeza de Deus quando Deus fala com você. Deus tem que falar conosco. Se você vive somente pelo natural, você fica esperando alguém ou alguma coisa acontecer. Abraão saiu sem rumo, esperando o que Deus faria. Não, ele fez o que a palavra da fé disse: saia e crê que eu vou fazer. É diferente. Eu espero. Não, eu espero, pode não acontecer e você desanimar. Então, há um ano todo pela frente para nós, há um ciclo novo, mas se a gente repetir as mesmas coisas, você vai ser consumido. Por que consumido? Porque eu vou desanimando, perdendo a fé, e se não fosse a misericórdia de Deus de sempre me dar a palavra para me levantar, eu sou consumido pelos problemas. E são muitos, não é verdade? São muitos problemas. Põe para mim, por favor, na tela Tiago 2. Você pode ir também lá, porque aqui a gente vai terminar. Só vou ler depois mais um capítulo. Deu para entender bastante coisa hoje, não deu? Tiago 2. Tiago fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Vocês estão felizes? Nem que seja por fé. Fala, tô. Amém? Você vai ter que sair daqui feliz. Se você sair daqui cabisbaixo, você veio aqui e perdeu tempo. Você precisa ganhar tempo com Jesus, amém? Diga: Jesus está tentando me animar, mas depende de mim. Ele já fez a parte dele, está te animando, te alegrando. Agora você tem que fazer a sua parte. Tiago 2, versículo 17. Vamos lá junto? Tiago 2, 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, tal fé é o quê? É morta em si mesmo. Ou seja, a fé que eu digo ter precisa produzir algum tipo de prática. Olha para mim. Talvez há anos você busque pela família. E você fala: pastor, há anos que eu busco, mas até hoje o que eu mais preciso, já ajudei outras pessoas, já vi milagres acontecer, mas aquilo que é essencial não aconteceu. Aí a nossa fé, ela para de operar quando a gente não vê a coisa acontecer. Por isso que ele fala assim: a fé tem que produzir. O que fez você sair de casa e vir para um culto de família hoje? O que moveu você a vir aqui hoje? A fé. A fé fez você tomar uma atitude. A palavra da fé gera em nós movimento. Faz assim com o braço, assim, ó. Isso aqui é a articulação, né? O que foi? Por que Deus fez a articulação no seu corpo? Para movimentar. A fé faz o que com a gente? Nos faz movimentar. Deus fez que entendêssemos a palavra da fé para nos movimentar. Se nós não movimentarmos a fé, já viu falar que água parada dá dengue? Já ou não? Crente que não usa a fé, morre.
Crente que vive pelo natural morre, vai ser consumido pelo tempo que está vivendo. O tempo que você está vivendo pode ser triste, mas a palavra da fé me alegra. Amém? Então o que ele fala? A fé não pode ser morta. Se eu digo ter fé, a minha atitude tem que ser coerente com o que eu creio. Amém? Não entristeça o pastor. Mas Deus me alegra. Se você me entristece, Deus me alegra. Mas dirá alguém, aqui ele fala de qualquer pessoa, inclusive eu e você. Tu tem fé? E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé que não tem obra nenhuma, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Ou seja, a gente não tem que fazer coisas para mostrar que tem fé. Só que quem tem fé faz coisas. A fé traz movimento. A fé faz você agir. A fé faz você tomar decisões certas, assertivas. Já aquele que diz que tem fé e não faz nada, essa fé está sendo o quê mesmo? Que você acabou de ler? Está morta. Então eu pergunto, vou fazer uma pergunta e você me responde. Quem está cheio de fé, diga amém. Então você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se movimentar. Como que movimenta, pastor? Você tem que fazer alguma coisa. Parado você não pode ficar. Você tem que levantar a cabeça. Por isso que ele fala, né? Parado não pode ficar. Parado não pode ficar. Versículo de número 18 ainda. 19. Tu crês que há um só Deus? Você crê? Eu também. Fazes bem em crer nisso. Também os demônios creem. Quando eles creem, faz o quê? Irmão, o demônio se estremece em saber que Deus é poderoso para fazer tudo, para mudar, para mandar embora, para acabar com toda a ação maligna na vida de alguém. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E o demônio sabe que se Deus chegar na obra, na vida daquela pessoa, acabou para ele. O demônio tem que sair. E às vezes o crente tem a palavra da fé, mas não crê que Deus pode fazer. Aí eu pergunto para você, irmão, você já ouviu a expressão fé até o diabo tem? Quem entendeu o que eu falei aqui? Você entendeu? Fé até o diabo tem. A diferença é que as obras deles não cooperam. Porque quando se fala no nome do Senhor ao demônio, o demônio faz o quê? Ou seja, ele sabe que a palavra é verdade. O diabo às vezes acredita mais na palavra, às vezes não, sempre, né? Sempre. O diabo acredita na palavra e a gente às vezes não crê. Porque quando você fala em nome de Jesus, a ação maligna faz o quê? Tem que parar. Porque é em nome de Jesus. Então, o diabo estremece e o crente, como que o crente fica, irmão? Morto na fé. Nossa fé fica morta. O diabo estremece, mas o crente não. O que é estremecer? Você ter respeito, temor daquela palavra. Se Deus disse que faria, põe na tela rapidinho aí, irmão. Josué 24, versículo de número 15. Você pode ler bem alto para a gente fazer uma oração? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, para alguns parece, escolhei hoje a quem vocês vão servir. É uma escolha individual. Se os deuses a quem os vossos pais serviam, ou qualquer outra pessoa servia, ou que estavam da além do rio, ou deuses de amorreus e cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha foi dita clara por Josué. Eu acredito que muitos de vocês preferem servir outros deuses, mas eu prefiro dizer com clareza, e eu afirmo, não está garantido que os familiares de Josué fariam o que ele falou, mas ele falou, a minha casa vai servir. Ele falou pela boca. Irmãos, tem como eu afirmar algo por alguém? Não tem, porque as pessoas são individuais, elas fazem cada um o que quer, mas o Josué afirmou, a minha casa vai servir a Deus, quer queiram, quer não queiram. O que ele está falando? Qual que é a palavra dele? Palavra do quê? Palavra de fé. Então ele está chamando à existência aquilo que não existe. Ah, meu filho é um perdido. Não, meu filho é uma bênção. Ah, pastor, meu marido é um perdido. Meu marido é uma bênção. Meu pai e minha mãe é um perdido, uma perdida. Não, eles são uma bênção. Ah, pastor, mas aquele meu trabalho... Não, Deus, esse trabalho é uma bênção. Começar a olhar para a palavra da fé vai fazer você praticar boas obras. Por isso que a gente volta em Tiago, capítulo 2, agora versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Quer saber sobre isso? Ele pergunta. Porventura, vamos lá? Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? O que ele está querendo comparar? Não são as obras que garantem que receberemos algo. Porque senão não seria mérito de Deus, seria mérito
seu. Só que nós não recebemos o mérito do que Deus faz. Só que as obras fazem o quê? Versículo 22. Bem vês que a fé, vamos queridos, cooperou com as suas obras. E que pelas obras a fé foi, ou seja, a sua atitude de fé aperfeiçoa a fé. O que é aperfeiçoar a fé? Melhorar. A sua fé vai melhorar, você vai crescer, você vai melhorar quando? Quando as suas obras cooperam com o coração cheio de fé. Seu coração tem fé? Sim ou não? Meu coração tem fé. As obras não estão colaborando. Então vamos fazer o seguinte, já que o meu coração crê, vamos fazer unir a obra com a fé que eu tenho? Aí o que vai acontecer? Uma coisa vai ajudar a outra, uma colaborará com a outra. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 23. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado. O que é imputado? É como se fosse assim, recompensa do que ele creu e operou. Ele creu e operou, ele creu e agiu, ele creu e tomou atitude. Então quer dizer, a posse do que ele tomou significa, imputado sobre ele foi porque ele acreditou no que Deus falou. Se você acreditar no que Deus falou, também acontecerá com você, diga amém. E foi chamado o quê? Amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, que o homem é justificado pelas obras e não somente a fé justifica, mas também as obras. Ou seja, uma coisa anela a outra, uma coisa une-se à outra. Aí terminando, de igual modo, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários, os despediu por outro caminho? Leia bem alto, porque assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que tem fé só para vir à igreja e não mudar nada, sua fé está morta. Você tem que agir conforme você creu na palavra. Põe para mim novamente Romanos 4,19. Romanos 4,19, você pode ler comigo aqui, ó. Vamos junto? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o que mesmo? Para o próprio corpo. Gente, a esperança do Abraão era olhar para o corpo dele e falar assim, meu corpo já está velhinho e morto. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender? Meu corpo está velhinho e morto, não tem mais o que fazer. Só que ele não atentou para o corpo dele. Ele não atentou para a existência natural dele. Que diz mais? Pois já era um homem do quê? De quase 100 anos. O corpo já estava amortecido. Nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Diga graças a Deus. Você consegue compreender o texto agora na narrativa do Paulo aqui aos Romanos? Que ele diz assim, ó gente, pense conosco assim, imagine a visão que ele está tendo de Deus para nos explicar isso aqui. Aquilo que ele cria, a fé que Deus colocou no coração, que ele seria pai de nações, não podia morrer com os anos. Não podia morrer com a esperança natural do corpo, natural da vida dele. Ele está beirando os 100 anos, sua esposa beirando os 100 anos. Como pode então ter a bênção confirmada? Só que ele não atentou para a esperança dele, ele atentou para a palavra da fé. Olha que diferença. Olhar para aquela pessoa drogada, perdida e falar, Deus, essa pessoa drogada pertence ao Senhor. Ele vai deixar a droga um dia ele vai lá tomar água consagrada na igreja. Ele vai lá na igreja tomar a unção, ela vai chegar lá, vai receber uma unção na oração, vai receber o óleo na cabeça, vai ser uma pessoa que vai orar pelas pessoas perdidas, aquele que está hoje lá incrédulo, viciado no cigarro, viciado no paieiro de fumo, esse vai sair desse vício e vai começar a falar de Jesus para as pessoas, é exercer a fé. Só que tem uma coisa, o Abraão, ele só conseguiu exercer essa fé porque ele tinha uma palavra. Qual que é a palavra de Gênesis 12:5? Eis que eu farei de ti uma grande nação. Você vai ser pai de muitas nações. Farei de ti pai de todas as famílias da terra. Sabe como que você luta por algo? Tendo uma palavra. Se você não tem palavra, desculpe, você vive à mercê da esperança. Quem vive à mercê da esperança, desculpe, mas muita coisa. Seja sincero com você e comigo agora. Quanta coisa você creu que aconteceria, acreditava assim, esperançoso que daria e não deu? Vamos falar a verdade. Quando a gente vê alguma coisa que se esperava tanto dar certo, não dá certo, a gente não fica um tanto triste? Então não pode ser esperança, tem que ser fé. Como que a fé vem? Romanos 10:17. Por ouvir
e ouvir pela palavra. Continue ouvindo. Ou seja, preste atenção, tem um texto, acho que é Salmo 62, tem que achar. Acho que é Salmo 62, 2, eu acho, que fala que o Senhor falou uma vez e eu ouvi duas. Como que, por exemplo, assim, ó, imagine que esse salão da igreja aqui fosse enorme, gigante. Já entrou num lugar que tem eco? Já teve um lugar que você fala assim, sabe? É um lugar de eco. Quando Deus fala no nosso coração uma palavra, aquela palavra pode passar muitos anos, mas aquela palavra tem que fazer o que da gente? Ela tem que falar com o mesmo tom, entendeu? Achou aí, mano? 11, 62, 11? Obrigado. A senhora já sabia? Ai, perdona-me. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Como que eu faço para ouvir duas vezes quando eu só ouvi uma? É porque uma vez você ouve com o ouvido, né? Claro que estou aqui exemplificando. Uma vez você ouve com o ouvido natural, mas existe o ouvido do coração, que é você abrigar aquilo dentro de você. Ou seja, pode passar 25 anos. Não foi assim com o Abrão? Foi 25 anos para ver o filho no braço da sua esposa, não foi? Foi 25 anos, com 100 anos veio o filho. Agora a pergunta que você tem que pensar dentro de você: e se passar 30? Se passar 40? Se passar 50? Pastor, daí fica difícil. Não, não fica não, porque a palavra é a mesma. Agora, se a palavra é de Deus, você vai manter a fé. Agora, se é só esperança, aí uma hora você desanima mesmo. Agora, se a palavra é de Deus, ela vai falar agora. Quem está ouvindo a palavra da fé, diga amém. Amanhã você vai esquecer dela? Por que não? Porque foi uma palavra de quem? De Deus, uma palavra de fé que diz, fica firme que eu vou estar com você. Eu vou estar junto com você. Pode tudo de ruim acontecer. Essa palavra vai passar os anos, vai passar os dias, ela continua viva. Quem entendeu, diga graças a Deus. Deu para entender a mensagem de hoje? Quer marcar? Pode marcar. Traga a existência. Traga a existência. Traga a existência. Palavra para você falar toda quarta-feira daqui até o final do ano, até o final da sua vida. Traga a existência. Traga a existência. Como que eu trago a existência? Quer ver, ó como que traz existência. Esse meu filho, desculpa a expressão, mas é um vagabundo. O que eu estou trazendo de existência? Você entendeu? Você está trazendo maldição para a tua casa. Porque lá em casa ninguém vale nada. Porque lá em casa ninguém escuta. Sabe o que você está trazendo? Maldição para você. Você está trazendo existência do que não presta. Você tem que olhar para o que não presta e olhar para a palavra. O que a palavra fala sobre aquilo? A palavra fala isso? Então eu vou falar o que a palavra diz. Deu para entender, irmãos? Quem entendeu, diga amém.